Essa fase da adolescência, especialmente, a gente escolhe muito. Nessa fase da adolescência, a gente escolhe o programa de televisão que vai ver, a gente escolhe estudar ou não, porque por mais que o pai te obrigue a estudar, né, Andréia, você pode enrolar, sentado ali na frente, ficar só enrolando, fingindo que está estudando. Ela está saindo tentando se esconder de mim, não adianta. Né? A gente escolhe a profissão, a gente escolhe namorado, namorada, a gente começa a escolher agora melhor o que eu vou comer e o que eu não vou comer, porque agora papai e mamãe já não mandam mais eu comer tanto. A gente escolhe o tempo todo. E todas as nossas escolhas, elas terão consequências. Todas as nossas escolhas, elas terão consequências. Felipe, dá para botar aí a nossa projeção? Isso. Nossas escolhas têm consequências. Por exemplo, eu estou escolhendo agora fazer um sinal para o Felipe. E toda vez que eu fizer o joia, o Felipe vai mudar para o próximo slide. Ok? Então, joia, Felipe. Pode mudar. As escolhas, às vezes, parecem ser fáceis. Né? Eu tenho uma estrada muito boa, muito bem pavimentada, muito bonitinha, e eu tenho uma estrada toda quebrada. Eu tenho jiló ou eu tenho lasanha? Eu tenho, sei lá, que comida ruim que a gente pode ter, além do jiló, porque jiló é muito ruim. Figo e eu tenho um churrasco. Né? Olha para mim, o que você acha que eu escolher? Jiló ou lasanha, com essa barriga desse tamanho? A lasanha, óbvio. Tem esse pessoal que fica comendo alface. Gente, se comer verde fosse bom, Deus me livre. Mas as escolhas nem sempre são difíceis, nem sempre são fáceis. As escolhas, às vezes, são difíceis. Às vezes, os caminhos levam para lugares completamente diferentes, mas você olha e parece que os dois lados são bons. E aí bate a dúvida. E agora? Churrasco ou lasanha? Bate a dúvida, porque os dois lados parecem que servem da mesma forma. Os dois lados parecem que são agradáveis, mas um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. A Bíblia fala sobre dois caminhos totalmente diferentes. A Bíblia fala sobre o caminho largo e o caminho estreito. E diz assim, entrai pela porta estreita. Parece uma escolha. Né? Fácil de fazer. A Bíblia está falando, olha, entra pela porta estreita, porque a larga conduz à perdição. Porém, o caminho largo, às vezes, parece mais fácil. Você negar a Jesus e você ir para o lado do mundo, você não precisa desagradar os seus colegas, você não precisa desagradar o politicamente correto, você não precisa desagradar o que o mundo tem como padrão, mas você certamente acha que então eu posso fazer o que me bem entender. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, olha, entra pela porta estreita, porque a larga conduz à perdição, e muitos são os que vão entrar por ela. A Bíblia também fala que, olha, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, e quando Deus olhar para elas, vai dizer, eu não sei quem você é. Quem é você? Você disse, Senhor, Senhor, a tua vida inteira, mas na realidade o seu coração não falava isso, as suas escolhas não falavam isso. Então você precisa escolher a porta estreita, porque ela conduz a vida. Olha só que exemplo legal que a gente vê aí. Roboão, filho de Salomão. Salomão morreu, Roboão assume. E Roboão agora assume o trono e o povo que morava mais para o norte vira e vai até Roboão e fala o seguinte, Roboão, nós precisamos de alívio, porque Salomão pesava muito a mão sobre nós. Nós precisamos que você alivie as cargas, que você tire um pouco o jugo de sobre os nossos ombros. Roboão, por favor, alivia. Dá um descanso para a gente. E aí Roboão fala para eles assim, olha, vão para a sua casa. Daqui a 3 dias, voltem aqui. E agora Roboão tem uma decisão, tem uma escolha a fazer. Qual a escolha? Aliviar a mão ou pesar a mão? E agora, o que eu devo fazer? Ele faz inicialmente o que parece ser certo. Ele procura os anciãos, os homens que conviveram com seu pai, os homens que ajudaram seu pai nas decisões e que conviveram com Salomão, um homem muito sábio, que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio de todos os tempos, que ninguém houve igual a ele. E aí ele vai até os anciãos e pede conselho.
E os anciãos falam o seguinte para ele: realmente, Robom, alivia a mão. Alivia a mão, eles precisam disso nesse momento. Mas aí Robom falou: tá, beleza, isso é o que esses velhos estão falando aí. Mas esses velhos, olha, tem aquele cara chato à beça. Aquele cara que tudo fica falando, que tudo ele quer se intrometer. Ah, eu não vou ouvir esses caras não, eu quero ouvir a opinião da minha galera. Da galera com a qual eu cresci. Da galera com a qual eu andei. Da galera com a qual eu joguei bola. Com a galera com a qual eu conversei, lanchei. Eu vou ouvir a minha galera. E ele vai lá e ouve a galera. E o que a galera fala? Pesa a mão. Pesa com força a mão. Olha só, Robom, que o seu dedo seja mais grosso do que a cintura do seu pai. Pesa, mas pesa pesado, com vontade. E Robom fala: ah, é isso mesmo, quer saber? Eu sou o cara. Eu posso. Porque eu sou o cara e esses caras vão ver quem é que manda. Esses caras vão ver que eu faço o que eu quero. E eu vou pesar mesmo sobre eles. Eu vou mandar o couro nessa galera. E é exatamente isso que Robom faz. O povo vem, o povo quer saber dele, quer ter uma resposta dele, e ele ouve o conselho dos seus amigos. E ele pesa a mão. E o que acontece a partir daí? O povo se divide. O povo racha. E ele perde boa parte do seu reinado. Sabem por quê? Porque ele optou por ouvir as pessoas erradas. Porque ele optou por ouvir as pessoas que não estavam segundo o coração de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Ah, não tem nada a ver. Sabe? Ah, não tem nada a ver. Isso aqui, eu só vou na festinha um instantinho. Eu só vou tomar um golezinho de cerveja. Ah, eu vou... Poxa, eu não tem problema, eu vou andar com aquela galera ali, que apesar dela ser um pouco diferente, ela não é bem assim o que a Bíblia fala, mas eu consigo me controlar, eu posso, eu consigo, né? Porque eu sou bom, porque não tem problema, eu vou me controlar. Eu vou estar no meio deles, mas eu não vou fazer o que eles fazem. Mas não é o que a Bíblia fala, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia também fala, pode passar, Felipe? A Bíblia também fala, olha só, Provérbios 24:6. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselhos, você tem a vitória. Procure se aconselhar. A Bíblia também fala, o tolo pensa que sempre sabe, que sempre está certo. Mas os sábios aceitam conselhos. Então você precisa, ninguém aqui sabe tudo, ninguém aqui consegue todas as coisas, ninguém aqui é o dono da verdade, todos nós precisamos ouvir conselhos, mas adolescentes queridos da segunda igreja, irmãos amados que estão nos ouvindo agora, prestem atenção, ouça conselhos, mas ouça conselhos de quem você sabe que está na presença de Deus. Não ouça qualquer conselho, não ouça qualquer pessoa, não ouça aquele camarada que você sabe que ele está mais perdido do que você. Sabe por quê? Porque ele vai te levar para o buraco, só por isso. A Bíblia fala, ouça conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Sabe? Às vezes a gente acha que o velho não sabe nada. Às vezes a gente acha que o velho está ultrapassado. Mas a Bíblia fala para as mulheres novas se aconselharem com as mais velhas. Porque elas já passaram por muitas coisas. E elas já ouviram a voz de Deus por mais tempo. Sabem de uma coisa? Se você tem dificuldade de conversar com o pai e mãe, eu sei que às vezes é difícil, porque eu tive dificuldade, e olha que meu pai era um cara extraordinário, e minha mãe também.
Eu sei que meus filhos hoje têm dificuldade de conversar comigo, porque apesar de sermos amigos, estarmos juntos, mas existe hierarquia, pai e filho. Então sabe o que você faz? Procure seu líder. Procure o pastor. Procure um irmão na igreja que você olhe, e você sempre tem uma pessoa que você olha e diz assim, aquele irmão é uma bênção. Aqui, eu me arrepia em pensar, esses dias em casa conversando, eu estava lembrando da irmã Maria Caetano, estava lembrando da irmã Jossomira, estava lembrando do Pedrão, estava lembrando de tantas pessoas que marcaram a minha vida pela firmeza espiritual deles, e que eu olhava para eles e dizia assim, lembrar de Pedrão cantando faz a gente chorar. E olha, a voz dele não era grande coisa. Mas quando Pedrão abria a boca, aquilo vinha do coração, porque ele dizia aquilo que ele estava cantando, ele vivia. Ele vivia profundamente aquilo. Então aconselhe-se com pessoas cristãs que tenham vida e que você sabe que vão te aproximar de Deus. Que você sabe que não vão te afastar de Deus. Pode passar. Sabem por quê? Porque tudo que nós fazemos, todas as escolhas que nós fazemos, elas terão consequências. Porque Deus é bom. E por ser bom, Deus te deixa escolher. Ele nos deu livre-arbítrio por isso. Porque Ele não é um ditador. Ele quer que você faça as suas escolhas. Ele quer se sentir escolhido por você. Ele não quer que você simplesmente te obedeço. Não, Ele quer que você, eu te obedeço. Sentiram a diferença? Eu te obedeço, Senhor, porque eu escolhi te obedecer. É isso que Deus quer. Ele é bom, por isso Ele te deixa plantar. Mas Ele também é justo. E Ele diz, olha só, Arthur, você vai plantar. Mas preste atenção, meu camarada, você vai colher o que você plantar. As consequências das suas escolhas, elas virão. Querem ver um exemplo? Um homem da Bíblia, Davi, chamado pela Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Um grande rei, um rei vitorioso. Aquele homem fez escolhas totalmente desagradáveis a Deus. Ele escolheu adulterar. Por ter adulterado, ele mandou o marido da mulher com quem ele adulterou para ser morto. Sabem o que aconteceu? Certamente, se Davi foi um homem que andou segundo o coração de Deus, certamente ele se arrependeu de tudo isso. Certamente ele se aproximou de Deus, mas as consequências vieram, porque os filhos de Davi ouviram a vida inteira as histórias sobre o pai dele, e os filhos de Davi com isso se perderam. Um irmão abusou da irmã, o outro irmão matou o outro irmão. Olha que desgraça na vida da família de Davi, como consequência de escolhas erradas que ele fez. Ah, mas é injusto. Não é justo. Ele fez escolhas erradas. Mas apesar disso, ele se arrependeu. E foi chamado pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. As nossas escolhas têm consequências. As nossas escolhas sempre terão consequências. Pode passar, Felipe. Que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Se eu escolho andar na presença de Deus, se eu escolho andar no caminho de Deus, se eu escolho amar a Deus, se eu escolho andar com pessoas que amam a Deus, eu vou colher estar na presença de Deus para a vida inteira. Mas se eu escolho me afastar de Deus, eu terei consequências do meu pecado. Eu preciso entender isso na minha vida. Em 2 Reis, pode passar para mim, Filipe, 5, de 1 a 20, eu não vou falar toda a história, vocês conhecem bem. Naamã, um general, tinha uma doença na pele, e Naamã queria muito ser curado. Então uma menina vai e diz, olha, lá na minha terra tem um profeta, e ele vai curar. E Naamã foi lá, e encontra Eliseu não, ele chega na porta da casa de Eliseu não vai nem receber o cara é importante toda a vida, Eliseu, manda ele lá se banhar,
E o Carruth falou isso, né? E se banhar 7 vezes, mergulhar. E ele ainda falou assim, lá na minha terra tem rios muito melhores do que o Rio Jordão, rios, né, mais bonitos. Não vou fazer isso não. E sai. Escolha errada. Aí, os caras que estão com ele viram e falaram assim, Naamã, você já veio aqui, cara. Se ele te mandasse fazer um negócio difícil, você não ia fazer? Então, cara, vai lá e se joga no rio lá 7 vezes. Aproveita que está calor e se joga lá. Agora ele ouve conselhos bons. E ele vai e se banha. E ele sai curado. Mas não é sobre Naamã que eu quero falar. Sobre Geazi. Sabem quem é Geazi? Carruth. Quem era Geazi? Servo de Eliseu. Porque Naamã volta então, e volta com muita riqueza, e quer dar aquilo a Eliseu como recompensa. E Eliseu fala, eu não quero nada disso. Sabem por quê que ele não queria? Porque aquilo não era dele, foi Deus. Aí Naamã pega e vai embora. Deve ter ido embora falando assim, que cara doido, né? Pô, o cara me curou, eu quero deixar o cara rico, o cara não aceita nada, o cara nem me recebeu na casa dele direito. Geazi vai lá e olha, e Eliseu ficou doidão. Não aceitou não. Peraí. Foi lá. Saiu correndo. E quando Naamã vê que Geazi estava vindo, Naamã para, olha aí. O que houve, irmão? Não, olha só. Deixa um pouquinho aí comigo. Chegaram os profetas lá. E, esses profetas vão precisar de ajuda. Eles vão precisar de uma graninha extra aí. Vou levar. E Naamã dá. Tô pegando o microfone do Arthur, para ninguém falar que eu tô pegando coronavírus, né? A minha escolha. Tinha um montão de microfone para escolher, eu escolhi o do Arthur, meu filho, né? Olha o que acontece. Geazi volta, encontra com Eliseu, e Eliseu fala, onde você estava? Não tem lugar nenhum, não. Não, meu espírito estava com você. Eu sei onde você estava. A escolha errada de Geazi, olha só, o cara está ali do lado de Eliseu, o servo de Eliseu, podendo aprender um monte com Eliseu, podendo estar junto de Eliseu. O cara escolhe o dinheiro, cara. Olho grande. Sabe o que aconteceu com essa escolha dele? Ele e toda a família dele pegaram a doença de Naamã. Escolhas erradas, consequências erradas. Mais consequências. Escolhas erradas nos levam para o mau caminho. Passa para mim, Felipe. Podemos continuar? Tá, beleza. Escolhas erradas nos levam a caminhos errados. Pode passar. Escolher, né? Tô na onda, tô na balada. Não tem nada a ver. Vou fumar um cigarrinho, ninguém vai ver. Vou tomar uma cervejinha, ninguém vai ver. Vou andar com companhias que não são as corretas, vou andar junto com as pessoas que não vivem o que Deus quer que eu viva. Olha lá o exemplo, Andréia, esse aí parece você, olha ali o meio, olha. O cara botou a cola na unha, Andréia, cola na unha. Andréia sabe bem o que é isso. Escolher fazer coisas erradas te levam aos caminhos errados. Não tem como você viver na presença de Deus, escolhendo andar afastado de Deus. Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, quando ele diz esse se é condicional, ou seja, se alguém escolher abrir a porta, então você precisa escolher abrir a porta, você precisa fazer a escolha de chamar Deus, chamar Jesus para dentro do seu lar. Se você não faz essa escolha, certamente você está fadado ao insucesso. Passa para mim, Felipe. E isso diz Josué. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí Josué faz uma escolha. Porém, eu e a minha casa
nós serviremos ao Senhor. Pode passar, Felipe. Moisés fez uma escolha também. Moisés escolheu, Moisés recusou as coisas que pareciam boas ao mundo. Moisés escolheu sair do palácio. Moisés, filho de adoção da filha do faraó, Moisés escolhe agora sair do que parece bom aos olhos. Olha lá, riqueza, comida, conforto. Aí você olha hoje e fala assim, andar segundo o coração das pessoas. Aproveitar a vida, eu quero curtir. Moisés não, Moisés escolheu a dificuldade, escolheu a fome, escolheu sofrer na carne, escolheu passar dificuldade, para quê? Para que ele pudesse servir e perseverar na presença de Deus e servir a Deus, fazer aquilo para o que ele foi chamado. Pode passar, Felipe. E aí, para encerrar, que me falaram que eu tinha 20 a 30 minutos. O Pedro já fez sinal falando que eu estou falando há 20 minutos. Então eu vou encerrar agora. Eu preciso pensar o seguinte: se eu tomar esta decisão, o que vai acontecer no meu caminho? Qual é a consequência da minha decisão? Adolescente, se eu escolher, é uma live, então eu posso ficar à vontade. A gente está em casa, né? Adolescente, se eu escolher namorar aquela menina que não é crente, qual é a consequência disso para mim? Qual é a consequência disso para minha família no futuro? Meus filhos vão ter o que como referência? Meus filhos vão ver vovô e vovó do meu lado, na igreja, adorando a Deus. Vovô e vovó do outro lado, adorando ao samba, a cerveja, falando palavrão. Olha a consequência lá no futuro de uma escolha de hoje. Meus filhos terão dificuldade de entender que papai vai para a igreja, ou que mamãe vai para a igreja, e que mamãe ou papai não vão para a igreja. Se eu escolho hoje um amigo que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou que não anda, que é um ímpio, se eu escolho hoje um amigo que é um pecador, aliás, todos nós somos, né? Mas um amigo que não se arrepende dos seus pecados, porque eu também não posso julgar ninguém, né? Porque com o mesmo juízo que eu for julgado, que eu julgar, eu serei julgado. E só há um juiz, que é Deus. Mas eu preciso reconhecer o que é o caminho certo. Porque se eu ando no pecado e não me arrependo dele, eu não vou mudar. Então, se eu não mudo, eu não estou me arrependendo, eu estou me afastando de Deus. Porque eu sei que pela graça nós somos salvos, mas eu não sou salvo pela supergraça, eu sou salvo pela graça. A supergraça não existe. Tudo tem consequência. A graça de Deus é que me basta. Mas eu preciso ter mudança. Sabem, quando Jesus curou aquele homem endemoniado, a Bíblia fala que aquele homem endemoniado, ele andava se rasgando, ele andava gritando, ele andava nu. Aquele homem foi amarrado por correntes e ele arrebentou as correntes. Mas a Bíblia fala que quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, todo mundo pôde ver um homem do lado de Jesus, vestido e são. Sabem o que a Bíblia está falando? Que houve mudança. Houve mudança na vida daquele homem. Então não venham com esse papo de que eu posso ser crente e ao mesmo tempo eu posso ser... Desculpem, quem não gostar, não goste. E eu posso ser homossexual ao mesmo tempo. Nós devemos amar os homossexuais, mas não o homossexualismo. Ok? Amar o homossexual é importante, porque nós temos que amar a todo mundo, porque a Bíblia também fala que como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo. Então eu tenho que amar sim, mas eu não posso aceitar o pecado. Porque se ele não abandona o pecado, é porque não há arrependimento. Então eu preciso fazer escolhas. Você precisa fazer escolhas.
Você precisa escolher aproximar-se de Deus. Há pouco tempo atrás eu preguei aqui na igreja e disse dos Salmos que fala, porque para mim bom é aproximar-me de Deus. E isso é uma escolha que eu faço. Eu faço escolhas todos os dias no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, na minha profissão. Eu preciso escolher todos os dias também me aproximar de Deus na minha vida espiritual. Adolescente, você precisa escolher se aproximar de Deus diariamente para que você possa amanhã colher os frutos de uma vida abençoada. Sabem? Está aqui no salão da igreja um homem chamado Paulo Silva, que por toda a vida dele escolheu servir a Deus. Sabe o que Paulo colheu? Os filhos dele estão aqui servindo a Deus. As netas dele estão aqui servindo a Deus. Porque um dia Paulo escolheu servir a Deus. Escolha servir a Deus. E é a melhor consequência que você terá. Será a salvação e a vida eterna na presença de Deus. Mas escolha hoje servir a Deus. Amém? Fernanda. Bom, agora vai ser a hora da nossa chamada premiada. Só para lembrar que o número da igreja é 24 988 55 11 08. E quando você ligar, você não pode responder com alô, e sim com vai pegar geral, tá? Calma aí. Pode ligar pelo WhatsApp também. Alô? Vai pegar geral! Uhul! Quem é? Tia Vanessa! Tia Vanessa! Parabéns, então. A gente vai falar o prêmio daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Pode ligar a outra pessoa. Ui. Meu Deus. Ah, ligou duas pessoas ao mesmo tempo. O que eu faço? Apareceu um negócio aqui. Fala que as duas ganharam. Peraí. Aqui. Uma tem beça. Fala. Alô? Pega geral! Aê! Uhul! Fala! Você fala? Quem é? Vai pegar geral! Quem é? Irce! Quem? Irce! Geice! Parabéns. Parabéns. Fala parabéns, Geice. Parabéns, Geice. Alô? Ih, desligou. Aí. Vai ter que ligar de novo. Alô? Ai, calma. Ui. Vai pegar geral! Uhul! Quem é? Vai pegar geral! Quem é? Pegar geral! Quem é? É o Nélio! Uhul! A primeira que ganhou foi a Vanessa. Então, ela ganhou o livro do pastor, A Boa Parte. Parabéns. Palmas. Segundo lugar. Quem ganhou esse lugar? Tia Geice. Tia Geice ganhou o bolo. Parabéns. Em terceiro lugar, o Nélio ganhou a geleia. Então, todos que ganharam amanhã, passem aqui na igreja para buscar seus prêmios, tá bom? Agora é com a tia Andréia.
Boa noite. Agora é a hora da vingança, né, tio Henrique? Agora eu tô com poder. Então, gente, eu não colava. Sempre pintei a unha. Ele colava, tá? Vamos esclarecer. Então, eu queria agradecer a todos, né, que estão nos assistindo. Né? Muito obrigada. Eu não sei vocês, mas eu amei, né? E eu já estou esperando já a próxima, que será a nossa próxima live, será no dia 19 de dezembro. Então, deixem anotado para vocês estarem conosco, né, participando. Eu gostaria de agradecer quem fez a doação, né, da geleia, que é doce de vó. E falo para vocês assim, porque eu como, né, gente, muito doce. Desculpa, mas eu adoro doce. Né? É um vício que eu tenho. Então, sigam lá no Instagram, porque é uma geleia maravilhosa. Eu e Fernanda, né, a gente tem esse problema, né? A gente não é perfeito. Né? A gente é pecador, né? Então, a gente paga os pecados, né, comendo uma geleia. Henrique não está pagando os pecados. Então, gente, a geleia é maravilhosa. Queria agradecer a Doces de Vó, né, que cedeu, né, essa geleia para a gente poder presentear e quem nos ligou. Também agradecer ao pastor, né, pastor Juraci Bahia, pelo livro. E quem recebeu aí o livro, aproveite. Lá em casa estamos lendo, é muito bom. É uma bênção, realmente. E também o Bolos, né, que inclusive é da minha vizinha. Eu acho que eu vou ter que dar uma passadinha lá. Então, Bolos também tem lá no Instagram. Sigam, né, a Bolos, porque vale a pena. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Conto com todos vocês no dia 19 de dezembro. Agora, para encerrar nossa live, eu só vou falar algumas coisinhas, que é para lembrar vocês a se inscreverem no nosso canal, live hashtag VPG, curtir a nossa página no Facebook, que é Projeto Live VPG, e também seguir a nossa conta no Instagram, que é cib_adolescentes, tá bom? Porque a gente vai postar vários conteúdos lá. Agora está com a equipe de louvor. Necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas,